Obrigado por a oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa. Abençoe esse culto de hoje, Pai. Amém. Que todo dia, Pai, é dia de tomar decisões pequenas e grandes. Que nós possamos, Pai, tomar decisão antes que seja tarde, Pai. Que a porta da graça, Pai, já está perto de se fechar. E quando decidirmos, Pai, a tomar decisão, talvez já vai ser tarde, Pai. Grandioso Deus, abençoe esse culto, Pai. Abençoe o pregador, que ele não fala de si mesmo, mas sim inspirado na tua palavra, Pai. São essas bênçãos que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode é o amor.
Mais uma vez, um feliz sábado a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de sua família. Um sábado agradável, que nós nos encontramos na presença do Senhor. Ontem tivemos uma chuva bem forte, né? Em alguns lugares foi até um pouco mais forte do que na minha casa, ali naquela minha região ali, né? Alguns lugares foram bem tensos. E louvado seja Deus por preservar a nossa vida. Louvado seja Deus por cuidar, não só de nós, mas de toda a nossa cidade. Nesta manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que a minha já está aberta, no livro de Malaquias. Meus amados, nós queremos fazer um apanhado geral do livro de Malaquias nesta manhã. Queremos estudar todo o livro. Eu acredito que o tempo vai ser propício. Vocês já ficaram assustados, é hoje que eu vou para casa 1h. Não. Vamos fazer um apanhado dos capítulos do livro de Malaquias, apesar de ter só 4 capítulos, são 4 textos que nós iremos ler nesta manhã. Você já encontrou o livro de Malaquias? Deixe ele aberto. Nós não vamos ler agora, daqui a pouco vamos ler, mas já deixe a Bíblia aberta. E eu quero fazer mais uma oração para nós darmos continuidade aqui. Já encontraram o livro de Malaquias? Já? Ok. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque de uma maneira especial o Senhor tem nos amado, ao ponto de entregar o seu Filho, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Toma em tuas mãos, ó Pai querido, os nossos amigos que se encontram conosco nesta manhã, os nossos amigos que já vêm frequentando há muito tempo conosco a nossa igreja, e também, ó Pai querido, aqueles que porventura se encontram pela primeira vez conosco, que ele possa sentir o toque do Espírito Santo também falando ao seu coração, que ele possa receber o carinho da tua igreja, Pai, que ele possa receber a tua mão de poder sobre a sua vida, seja com os nossos irmãos também, ó Pai, seja com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, seja com cada um de nós nesta manhã, e que todos possam, ao voltar para os seus lares, voltar ainda melhor de que quando aqui adentraram nesta manhã. Ilumine a nossa mente, para que possamos falar de acordo à tua vontade, e que o Espírito Santo se apodere da mente de cada um de nós, para que possamos compreender a mensagem desta manhã, a mensagem que o Senhor tem preparada para os nossos corações. Estas bênçãos te pedimos encarecidamente, no nome do teu Filho amado Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, nós oramos. Amém. O tema do livro de Malaquias, o tema geral do livro de Malaquias é o amor. O amor perdoador de Deus. E o título de nossa mensagem nesta manhã é a hora do regresso. E o amor, que é o tema geral do livro de Malaquias, não é este amor irresponsável que muitas vezes nós vemos. Esse amor irresponsável, vamos dizer assim, a paixão, ela nem poderia ser classificada como amor, porque a paixão que nós vemos aí fora é aquela coisa inesperada, incerta, que nós não poderíamos classificar como amor, porque o amor, ele é diferente. Porque quando nós estudamos a essência do amor, nós vamos encontrar um originador deste amor, que é Deus. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Como nós já falamos, que todos os hebreus
procuravam colocar um nome em seus filhos que tivesse um significado profundo. Então, quando Malaquias foi chamado por Deus para levar a mensagem, quando ele estava dando a mensagem, automaticamente as pessoas que o viam já associavam a pessoa de Malaquias ao nome, meu mensageiro, o mensageiro de Deus. Ele foi o último profeta a deixar algo registrado. Mas o interessante é que sobre sua vida, sobre seu chamado, sobre sua história, não encontramos nada. Não encontramos nada registrado. Nos comentários bíblicos, onde você pesquisa, não tem nada registrado. Quando foi chamado, como é que foi o chamado dele, nada. Biografia, nada. Mas o mais importante do que a vida de Malaquias é a mensagem que ele deixou registrada para mim e para você. Quando Ciro firmou o decreto para que os judeus que estavam ali em Babilônia regressassem para Jerusalém, ali eles poderiam reconstruir novamente sua vida longe do cativeiro, da escravidão. Neemias, ele se tornou governador. E na verdade, naquele primeiro momento, foi aproximadamente uns 50 mil judeus. E Neemias se tornou o governador. Em um dado momento, Esdras foi visitar Neemias. Depois, então, eles reconstruíram a cidade e tal, tudo organizado, estavam vivendo a sua vida com a inteira liberdade que Deus concede a todo ser humano. Então Esdras, ao ir visitar Neemias, ali se encontraram, e então Neemias volta a Suzã novamente. E este fato de ele ter voltado a Suzã, o que aconteceu com o povo de Jerusalém? Eles começaram a decair na sua caminhada com Deus. Começaram a decair na vida de pecado. E alguns autores dão a entender que foi justamente neste período, então, que Deus chama Malaquias para poder expor o pecado do povo e fazer com que eles assim pudessem se ater a isso e pudessem retornar a Deus, regressar a Deus. Porque quando nós olhamos o livro, não vamos ver o livro de Neemias, mas quando nós olhamos o livro de Neemias, analisamos o livro de Malaquias, os assuntos se encaixam. Como, por exemplo, a questão da economia, a economia estável, a questão do divórcio, casamento com pagãos, e assim sucessivamente. A falta de interesse pelas coisas religiosas, a frialdade na vida espiritual, a falta de apoio para ajudar o templo, uma ignorância completa aos assuntos espirituais. Então, Malaquias, ele começa aqui chamando a nossa atenção, falando dos sacerdotes. Logo no capítulo 1, aqui no versículo 6 a 8, que nós vamos ler daqui a pouco, ele vem chamando a atenção para os sacerdotes. Porque o que estava acontecendo com os sacerdotes? Aqueles que foram chamados para poder instruir e auxiliar o povo a caminhar perto de Deus. Deus havia deixado uma orientação que toda oferta que fosse oferecida para Deus fosse perfeita, sem mácula. Então, ao povo se aproximar do templo para trazer a sua oferta, o sacerdote selecionava as ofertas perfeitas e ficava para ele. E as ofertas imperfeitas, então ele fazia. Então, Deus, através do seu profeta, chama a atenção dos sacerdotes. Vamos ler? Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Capítulo 1,
e o versículo 6 ao 8. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Quando nós lemos esse texto aqui, o princípio que destaca o texto é como nós, seres humanos, gostamos de causar boa impressão a outras pessoas. Não é verdade? Muitas vezes nós gostamos de impressionar o colega, impressionar um amigo. Nós gostamos de impressionar os seres humanos. E muitas vezes, forçamos até neste quesito. O ser humano gosta de causar boa impressão na vida de outro ser humanos. E principalmente pessoas que nós julgamos ser importante aos nossos olhos. Esta, ainda mais, gostamos de impressionar. Mas uma pergunta eu faço a você. Você se atreveria a chegar tarde no seu trabalho? O que você acha? Sim ou não? Hã? Provavelmente não. Ou em uma entrevista para o emprego, imagina você, desempregado, foi chamado para uma entrevista, justamente aquele emprego que você almeja, que você está esperando há tanto tempo. Você se atreveria a chegar tarde para essa entrevista? É claro que não. Ou se você fosse convidado para uma reunião com o governador do estado, você se atreveria a chegar tarde? Ou com o vereador, que te chama para uma reunião, você se atreveria a chegar tarde? Ou com o prefeito? É claro que não. Mas por quê? Em um encontro com Deus, muitas vezes nós não levamos em consideração o horário. Porque quando nós temos um encontro com Deus marcado em sua casa, onde Ele está esperando o seu filho, nós não importamos a hora que chegamos. Não é algo a refletir? Por que será? Porque Ele não irá nos cobrar, não irá descontar o nosso salário, não irei tomar um prejuízo, não irei causar não vai cobrar a impressão que muitas vezes nós queremos conceder. E eu pergunto, e se você fosse para uma reunião com o governador do estado, com o prefeito do município, com que vestimenta você iria? Você iria com qualquer vestimenta? Ou você iria se preocupar com a vestimenta que você iria para esta reunião? E como você se veste quando você vem para um encontro com Deus na igreja? Hã? Você se veste com o pensamento que eu estou indo ao encontro com o governador do universo? Eu estou indo ao encontro com o Rei dos Reis, o dono de tudo que existe, daquilo que eu vejo e daquilo que eu nunca nem vi ainda, e não tenho nem noção da dimensão e da plenitude? Ou você crê que exterioridades são sem importância? O que importa é o coração, pastor. Se o meu coração está no negócio, isto é o que importa. O exterior, pastor, não tem significância nenhuma. Se é isso que você pensa, que eu penso, por que Deus não estava contente com o sacrifício que os sacerdotes levavam até o altar? Se o que importa era o coração. O coração do sacerdote estava ali, Senhor, estou trazendo isso de todo o meu coração. Mas a exterioridade que apresentava o sacrifício estava imperfeita. E Deus questionou.
Deus questionou, meu amado. Questionou a imperfeição da oferta que o sacerdote apresentava. Sabe, até é possível embelezarmos por fora um coração enfermo. Mas é impossível ter um coração sadio e não representar exteriormente esta beleza. É impossível, meu amado. No capítulo 2, Malaquias vem falando um pouco sobre a lealdade, um problema que estava acontecendo entre o povo. Versículos 13 ao 15. Gostaria que acompanhasse a leitura em vossas Bíblias. Versículo 13 diz assim: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não faz o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque que somente ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Qual era o problema? Qual era o contexto aqui deste texto? Então, o homem lá levava até o altar do Senhor, prometia fidelidade à mulher na sua juventude, os dois jovenzinhos ali. Então, com o passar do tempo, os dois iam envelhecendo. E ele julgava que agora ele poderia deixar essa em um segundo plano e poder se casar novamente agora com a mais jovem. Era justamente isso que eles estavam fazendo. E Deus chamou a atenção, não. Eu não quero nenhuma oferta de vocês. Vocês vêm até o altar do Senhor, lamentando, clamando, chorando, pedindo misericórdia, não vos ouvirei, porque vos conheço. Eu conheço o coração de vocês. Aqui quem está falando é Deus. É Deus que está falando. Eu não aceito essa oferta de vocês, porque eu conheço os vossos corações. Eu sei quais são o pecado de vocês. Deus pode falar isso, porque Ele conhece o interior de cada um de nós. Eu, por mais que sou o pastor de vocês, não sou Deus e não conheço o coração de cada um. Mas Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. E Deus pode falar assim comigo e contigo. E era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com eles? Eles estavam ali no templo, eles estavam trazendo as ofertas, eles estavam cumprindo todos os requisitos de um bom cristão, mas o coração estava a milhas de distância de Deus. Eles estavam conduzindo as coisas espirituais somente por cumprir um pré-requisito. E o povo estava vindo até o templo, trazer a sua oferta, trazia o seu louvor, traziam as suas orações, também como um pré-requisito, mas o coração estava a milhas de distância. Em outras palavras, o povo estava apostatado, inventando N detalhes, corrompendo os princípios, criando, vamos dizer assim, se fosse nos nossos dias hoje, bom, tem esse princípio aqui, mas vamos criar um voto aqui, vamos registrar em ata, o que vale é o voto, o princípio deixa para lá. Era isso mais ou menos que eles estavam fazendo. Então, o que ocorria era uma infidelidade a Deus. O povo estava mais ou menos assim, procurando um pastinho mais verde, uma aguinha mais fresca, uma sombrinha mais agradável. Era isso que eles estavam interessados e nada mais. Sabe, meus amados, o mundo ele vai caminhando, as coisas vão inovando. Nós não temos que ficar parado no tempo, em hipótese alguma. Temos que acompanhar as inovações, a tecnologia, as novidades que chegam.
Mas nós temos que ter um certo cuidado com tudo isso. Por quê? Porque com tanta inovação, com tanto, às vezes, o afã da busca da modernidade, das coisas mais práticas, nós podemos estar correndo um sério risco de estarmos infringindo alguns princípios. Porque algumas coisas que no passado o mundo considerava como pecado, para muitos hoje não é pecado. Não é pecado. E nós temos que tomar um cuidado, senão nós estamos também entrando neste mesmo embalo. Porque o que era pecado lá no Jardim do Éden continua sendo pecado hoje. As coisas podem mudar, devemos estar atualizadíssimos, procurar sempre as informações presentes e não parar no tempo. Mas nunca, no afã de trazer a novidade, no afã de trazer a tecnologia, no afã de modernizar, nunca devemos infringir os princípios. Mesmo que eu seja taxado como antiquado, princípios não se negociam. Jamais. O terceiro ponto que eu ressalto aqui é o capítulo 3. Então agora ele veio falando para os sacerdotes, falou com o povo, e agora Deus chama a atenção para os dízimos e as ofertas. Malaquias 3, versículos 7 ao 10. Um texto clássico de nossa igreja, muitos conhecem, eu acredito que todos. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Para mim, a parte mais importante do texto não é a devolução do dízimo e da oferta, mas sim a entrega da vida por completo. O que aconteceu? O que estava acontecendo aqui? Você percebe que no versículo 7, Deus faz um apelo veemente: tornai-vos para mim. Ei, eu quero que vocês tornem para mim, regressem a mim. Esse é o apelo que está implícito aqui no texto. O que aconteceu? Eles haviam falado mais ou menos assim: Senhor, Tu é o Criador, Tu é o dono desta vida, mas eu vou administrar essa vida, eu vou me autoconduzir, eu vou fazer o que eu quero, eu não estou nem aí para o que o Senhor está falando, eu vou fazer da minha vida o que eu bem entendo, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Eu vou me auto-administrar, eu vou me autocuidar. Era mais ou menos isso. Se apoderaram da vida que Deus deu, e com isso, o que eles fizeram? A vida se tornou uma catástrofe. Em outras palavras, Deus estava dizendo mais ou menos assim: você esqueceu de que para você viver, eu tenho que estar com a mão sobre você. Eu tenho que estar te conduzindo, tenho que estar te guiando. Você se esqueceu que sem mim, nada você poderá fazer. Entretanto, Deus está dizendo: veja o que você fez com o país. Veja o que você fez com o Estado. Veja o que você fez com o teu município.
Veja com o que você fez com o teu bairro. Veja o que você fez com a tua casa. Veja o que você fez com a tua família. Veja o que você fez com a tua igreja. E você ainda me pergunta, no que devemos tornar? Você não dá conta da situação que você está vivendo. Você não dá conta na tragédia que tornou a sua casa, o seu lar, sua família, sua finança, sua saúde, tudo. E agora vem perguntar para mim, em que devemos tornar? Meus amados, olhe para mim. Esta é a pior tragédia do pecado. A pior tragédia do pecado não é que ele te distancia de Deus. É que ele leva você a pensar que você não está longe de Deus. Essa é a tragédia. Ele anestesia a tua mente e leva você a pensar que você não está longe de Deus. Porque você vem à igreja, você está todo sábado na igreja, você assiste os cultos, você é um líder, você prega, você dá estudo bíblico, e muitas vezes você pensa, por estar fazendo estas coisas, não, eu não estou longe de Deus. No contexto que nós vimos aqui, eles traziam as ofertas, oficiavam os ritos. Eles imaginavam que não estavam longe de Deus, eles imaginavam que a nação toda estava com Deus, como no princípio. O fato de você estar na igreja não comprova que você está com Deus. O fato de você estar me ouvindo nesta manhã não afirma que você está com Deus. Mas nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você, volta para mim. É hora de regressar a mim. Entrega o teu coração para mim. Entrega, derrama o teu coração no meu altar. Como diz um ditado aí fora, onde está o nosso dinheiro, está o nosso coração. Infelizmente, meus amados, muitos têm vivido assim. O dinheiro, o coração no dinheiro. As coisas de Deus ficam naquela folguinha. Quando der. Se não der, tranquilo. O dinheiro é tudo. É tudo. Em outras palavras, Deus diz, traz então o teu dízimo, a tua oferta para mim. É isso que Deus está dizendo. Mas a tua prosperidade não irá depender da devolução do teu dízimo, em hipótese alguma, meu amado. Em hipótese alguma. Deus não pede o teu dinheiro para salvar você. Não existe barganha com Deus. Eu trago meu dinheiro, eu estou tranquilo com Deus. Não é isso. Deus quer a tua vida. Deus quer a tua vida. E existe uma promessa no versículo 11 para aqueles que trouxer a sua vida a Deus. Versículo 11, gostaria que você lesse comigo. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Meu amado, eu faço uma pergunta para você nesta manhã. Há algum devorador destruindo tua vida financeira? Responde para você mesmo. Se você fosse fazer uma reflexão de como vai a tua vida financeira, você poderia dizer, pastor, tem um devorador acabando com a minha vida financeira. Porque todo mês entra uma quantidade representativa para mim. Mas quando o mês caminha, eu não sei para onde vai isso.
Eu não consigo responder para mim mesmo aonde está indo as minhas finanças. Tem alguém vivendo assim nesta manhã? Bom, então você já sabe qual é a solução. Regressa para o Senhor. Regressa para o Senhor. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Mas pastor, a vida e o dinheiro, o que tem a ver a vida com o dinheiro? Porque vida é igual a dinheiro. Eu não estou entendendo, pastor. Vamos fazer aqui uma análise. Se você calcular os anos que você vive, vamos imaginar que você viveu já 50 anos. Nesses 50 anos de vida, vamos ver o teu dia, um dia teu. Quanto tempo você dedica para dormir? Eu durmo 5 horas, 3 horas, 4 horas, 7 horas. Vamos colocar 8 horas. 8 horas você tira para dormir. Quanto tempo você trabalha? Mais quantas horas para trabalhar? Uma média de mais 8 horas. Mas eu tenho certeza que a realidade de muitos não é isso. Trabalha muito mais. 8 com 8 deu quanto? 16. E nessas outras 16 horas, o que você faz? Pastor, eu ainda me dedico mais 4 horas aí a fazer um outro negocinho que dá um dinheiro. Já deu quantas horas? 16 mais 4? 20. E as outras 4 horas, você consegue ficar com quem? Eu vou ver uma televisão, fico com a família. Resumindo, onde eu quero chegar? A maior parte do teu tempo é trabalhando. É verdade ou não é, irmão? Concorda comigo ou estou falando alguma utopia aqui? Você que já está aposentado, você passou a maior parte da tua vida fazendo o quê? Muitos podem dizer assim, como meu pai diz: eu não vi os meus filhos crescerem. O meu pai não me viu crescer. Muitas vezes eu via meu pai em um domingo. Muitas vezes, poucas vezes, trabalhando o tempo todo, 24 horas, trabalhando. Então, tempo é igual o quê? Igual o quê? Tempo é igual o quê? Dinheiro, vida, porque você passa a maior parte do teu tempo correndo para conquistar dinheiro, para poder manter a tua família, dar um conforto para o teu lar. Então eu chego a uma conclusão, que tempo é igual a vida. E quando eu trago o dízimo para o Senhor, no altar do Senhor, eu estou trazendo a minha vida. Senhor, aqui está a minha vida. A minha vida está em tuas mãos, Senhor. Se eu consegui o que eu consegui, foi porque tu, Senhor, me abençoaste, e eu coloco essa vida neste altar. É isso. É isso. Mas alguns podem até questionar assim: pastor, mas olha, a gente é fiel a Deus, a gente procura ser certo com o Senhor, e eu vejo o meu vizinho da frente, não está nem aí para Deus. O camarada está só prosperando. Sabe, os maus prosperam. Que vantagem tem ser fiel a Deus? Esta mesma pergunta, este mesmo questionamento, o povo também fez. Versículo 14 e 15. Gostaria que você acompanhasse na tua Bíblia, do mesmo capítulo 3. E não é um tanto interessante vir esse questionamento, essa pergunta, logo após o assunto dos dízimos e ofertas? Olha aí, acompanhe na tua Bíblia. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos por felizes. Quem eles reputavam por felizes? Os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha, era o questionamento deles. Que proveito
muito tivemos em guardar os preceitos de Deus? Se os ímpios escapam e os soberbos prosperam. Meus amados, eles estão dizendo mais ou menos assim: de nada vale devolvermos os dízimos, porque as outras nações não devolvem e prosperam. E nós que procuramos ser fiéis, onde está a prosperidade? Em outras palavras, meus amados, a motivação deste povo em devolver o que pertencia ao Senhor era a prosperidade. Eu vou dizer algo para você aqui. Se a tua motivação em ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, é a prosperidade, pare de dar. Pare de devolver ao Senhor. Porque isso não é bíblico. Ah, mas eu já ouvi pregar em algumas igrejas. Esquece essas igrejas. Esquece isso. Aqui não funciona assim. Aqui funciona a Bíblia. E a Bíblia diz que a minha motivação e a sua motivação para devolvermos a Deus o que pertence a Ele é porque Ele é Deus e pronto. Ele é Deus. Ele é o dono de tudo. É o soberano, é o Rei dos Reis que está restaurando uma terra para que eu e você estaremos vivendo a eternidade. E no reconhecimento meu, íntimo, de saber que Deus é Deus, então eu coloco a minha vida no seu altar. É isso, meu amado. É isso. E quando eu não coloco a minha vida no altar do Senhor, eu estou sujeito a correr e a sofrer as consequências das desgraças que o devorador, o inimigo de Deus, vem fazendo na vida das famílias de nossa igreja. É verdade, meus amados. Quando eu não coloco a minha vida no altar do Senhor, eu estou abrindo espaço para que o inimigo entre e faz toda a estripulia que ele almeja fazer na minha vida, na tua vida e na vida da igreja. Mas se alguma vez te preocupou a prosperidade dos infiéis, olha o que o versículo 16 vem dizendo. No mesmo capítulo 3. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Meus amados, veja que interessante. A palavra de Deus diz que existe um memorial diante de Deus, um registro das coisas que sucedem aqui nesta terra. Meus amados, nada está perdido ou esquecido. Um dia nós vamos ter a oportunidade de ver os livros e de entender muitas coisas que quem sabe hoje eu e você não entendemos. Mas isso nos leva a um outro pensamento. Que pensamento, pastor? Que todas as ações que nós realizamos aqui nesta terra está registrada. Nunca penses o que você faz de bom ou o que você faz de mal não está sendo notado ou percebido, porque tudo está sendo registrado. Cada ato bondoso, cada ato de amor, cada ato de afeto, abraço, aquela ação, quem sabe que você fez lá num bairro, lá só você e quem sabe mais uma meia dúzia de irmãos ou de amigos, e quem sabe você pensa em, poxa, a igreja nem reconheceu o que eu fiz aqui, olha, a liderança da igreja não está nem percebendo o que eu estou realizando aqui. Não pense assim, porque Deus está registrando tudo, nada passa despercebido. Aquela caridade que você tem estendido ao menos favorecido, tudo isso está sendo registrado, aquela mão ajudadora, aquele olhar amigo, nada está passando em branco, nada, tudo está sendo registrado. A decisão que você está tomando essa manhã,
aqui na igreja está sendo registrado, a tua vinda até a igreja está sendo registrado, tudo, nada passa despercebido. Mas também temos que ter um certo cuidado, porque tudo aquilo que você pensa que ninguém está vendo, tudo aquilo que você pensa que jamais será descoberto, tudo aquilo que você pensa que nunca irá ser revelado, também está sendo registrado. Também está sendo registrado. E um dia, nós vamos ter a oportunidade de ouvir do Senhor: servo fiel, venha para cá. Ou infelizmente iremos escutar: servo infiel, não vou poder fazer com que você entre na Canaã celestial. E do que vai depender isto? Da decisão que você toma no teu dia a dia. Para concluir, eu quero ainda destacar 2 pensamentos do capítulo 4. O primeiro pensamento é que o pecado terá fim. Meus amados, o pecado terá fim, não irá sobrar nem raiz nem ramo, diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isto. Está aqui, Malaquias 4, versículo 1 e 2. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. O dia do Senhor será salvação para uns e destruição para outros. Assim será. Do que vai depender o meu e o seu destino? Do que vai depender o meu e o seu destino? Se o Senhor Deus enviasse o seu Filho amado, qual seria o meu e o seu destino? Qual seria? Do que depende? De quão perto ou de quão longe você está do Senhor. Isto vai depender, a sua salvação e a minha salvação, da distância que estamos de Deus. O segundo pensamento para finalizar, que antes do dia do Senhor, antes da segunda vinda de Deus, Deus irá levantar um povo aqui nesta terra, com o espírito de Elias, para pregar a vinda de Cristo, para pregar a volta de Cristo, e levar esta mensagem de preparação, para preparar uma humanidade para se encontrar com o Senhor e resgatar os 10 mandamentos na vida deste povo. Esses 10 mandamentos que Deus um dia entregou no Monte Sinai. Mas para que tudo isso seja realidade, a mensagem central do livro de Malaquias é: regresse a mim. Regresse a mim. Este é o mais terno convite que Deus faz para mim e para você nesta manhã. Meu filho, regresse a mim. Regresse a mim, entregue a sua vida a mim. Coloque a sua vida no meu altar. Deixe eu ser o dono da tua vida, porque eu te conheço, eu te criei. É este o apelo que Deus faz para mim e para você nesta manhã. Eu concluo perguntando: quer você voltar para o Senhor? Quer você dizer assim: Senhor, eu vou fazer um exame de consciência, Pai. Irei rever os princípios que eu tenho prezado. Irei rever os conceitos que eu tenho dado mais importância. E quero regressar a Ti, ó Pai. Quem sabe eu estou falando para alguém que é um membro batizado desta igreja, que está todos os sábados sentado neste banco, mas está muito longe do Senhor. Eu quero dizer para você, é para você mesmo, não olhe para o lado, é para você que eu estou falando. É para você. Regresse enquanto há tempo. Coloque a sua vida no altar do Senhor.
Eu pergunto para você, é seu desejo colocar a vida no altar do Senhor? Se é o seu desejo colocar a vida no altar do Senhor, se essa é a decisão que você tomou nesta manhã, eu gostaria que você ficasse em pé, para nós cantarmos o hino final para irmos embora. O hino final que nós vamos cantar é o número 180. 180. E a letra deste hino nos diz o lugar que nós devemos de estar e nunca sair. Que você possa ter tomado essa decisão e que Deus possa lhe dar forças e fazer com que você mantenha-se fiel nessa decisão que você tomou nesta manhã. Que não seja um mero impulso, mas sim seja de coração. Que o meu desejo, meus amados, é de um dia poder encontrar com você lá no céu. Podemos nos encontrar lá e vivemos a eternidade. E podemos olhar um para o outro e dizer assim: pela graça de Deus conseguimos, vencemos as arduras provas e lutas, enquanto estivemos nesta terra corrompida pelo pecado. Vamos fugir veloz para o monte e permanecer na presença do Senhor. Fugir veloz para o monte, ó pecador sem tardar, busca perdão junto à fonte que está a jorrar, pra fluir a paz dos santos, habitarão os teus prantos, olha dos céus encantos, e venha Jesus sem tardar. Terror tua alma, buscas a paz, pecador, mas de gozar doce calma, junto do teu Salvador. Ele é gentil, onde é bom. Maravilhoso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos retornar a Ti, ó Pai. Nós temos tempo ainda, Senhor, porque a porta da graça não se fechou. Muito em breve irá se fechar, porque os sinais todos estão se cumprindo com muita rapidez. E nós não podemos ficar vacilante, ó Pai querido, como nós cantamos na segunda estrofe deste hino. De maneira alguma podemos vacilar e nos esquecer que somos criaturas tuas e que o Senhor concedeu o seu Filho na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de recebermos o galardão. E o galardão está pronto para ser concedido a cada um de nós. Mas qual será o galardão que iremos receber? O destino eterno para vivermos na tua presença ou a morte eterna? Senhor, que cada um nesta manhã que se colocou em pé possa ter tomado essa decisão de entregar a sua vida
no teu altar, Senhor, expressando essa entrega de maneira financeira, devolvendo aquilo que lhe pertence, dizendo: Senhor, toma minha vida, porque é aqui que o meu coração está, porque eu trabalho incansavelmente, muitas vezes deixo aqueles que eu amo em segundo plano para poder conseguir esse dinheiro, para poder conseguir meios financeiros para manter a minha família, muitas vezes sacrifício com o meu lar, minha saúde, mas aqui está, Senhor, no teu altar, porque pertence a ti, e muito obrigado, Senhor, por poder me conceder isso, que possa ser essa decisão, ó Pai querido, que os sacerdotes do lar estão tomando neste momento, que as sacerdotisas do lar também, que os nossos amigos que se encontram conosco, que os nossos jovens também, que os nossos adolescentes, as nossas crianças, que todos possam reconhecer o Senhor como Deus e o Senhor dos exércitos, e o Criador de todas as coisas. Senhor, nos conduz de volta aos nossos lares, conceda-nos a tua paz, é o que te pedimos por Cristo Jesus, nós oramos, amém, Senhor, amém. Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve